Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o senador da República, Eduardo Matarazzo Suplicy, do PT, Partido dos Trabalhadores, e que é candidato à reeleição como senador. Também participa do programa de hoje como comentarista o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Fernando de Maria. Muito bem, e tudo indica que uma das eleições mais equilibradas, mais interessantes desse processo eleitoral no dia 5 de outubro será a eleição para o Senado em São Paulo, onde a renovação será de 1/3, uma vaga em disputa, exatamente a vaga do nosso convidado de hoje, Eduardo Matarazzo Suplicy, senador da República e que é candidato à reeleição pelo PT. Os dois candidatos melhor situados nas pesquisas até agora, José Serra, do PSDB, e Eduardo Suplicy, travam um embate de rigoroso equilíbrio e que certamente nós teremos uma eleição emocionante, disputada voto a voto entre ambos, que são os melhores situados nas pesquisas de opinião. Mas no programa de hoje nós vamos falar também de temas fundamentais para o país, como a questão econômica, desenvolvimento econômico, geração de empregos, educação, saúde, a renda básica para a cidadania, entre outros temas fundamentais como as reformas que o país requer, reforma tributária, previdenciária e, sobretudo, a reforma política. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já para entrevistar o senador Eduardo Suplicy. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. SCAF fala uma coisa e faz outra. O SESI tem 200 mil alunos que estudam gratuitamente por ano. Eu me honro muito. Com o SCAF, o SESI passou a ser pago. Cobrou no SESI. Será que vai cobrar na escola pública? Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o senador da República, Eduardo Matarazzo Suplicy, que é candidato à reeleição pelo PT, Partido dos Trabalhadores, na eleição de 5 de outubro. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Eu gostaria de começar essa entrevista, senador, em primeiro lugar, cumprimentando, bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui na Santa Cecília TV. Para mim é uma honra estar aqui na Universidade de Santa Cecília, na TV e no programa Em Foque. Muito bem. E, sobretudo, entrevistados pelo senhor Francisco La Scala e Fernando de Maria, professor desta universidade. E agradeço de o senhor ter apontado aqui logo quando eu cheguei uma afinidade tão grande da sua apreciação pelo jornalista Cláudio Abramo, que foi um dos grandes amigos meus que me estimulou a estar nesta jornada desde quando ele me convidou para ser um jornalista, redator de assuntos econômicos na Folha de 76 a 80, e foi exatamente por eu começar a escrever artigos sobre economia, política econômica, como se seria importante que todos participassem das decisões de política econômica, que certo dia, lá por volta de 76 para 7, disseram a mim: seus artigos estão sendo muito lidos na Folha, será bom você pensar em ser um representante do povo. Então, eu comecei a visitar
pessoas como Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Alberto Gomes, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio. O que é ser um parlamentar, um deputado, que eu comecei como deputado estadual. Só para lhe dizer um ponto de afinidade e de respeito. Não, aliás, eu defino que a mais bela definição sobre jornalismo é exatamente do mestre Cláudio Abramo, quando dizia que jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Mas já que o senhor, como jornalista, também, senador Suplicy, eu gostaria de começar essa entrevista falando exatamente a respeito da questão econômica. Há um cenário no país de apreensão, de preocupação, enfim, com a inflação alta, com o custo de vida também bem acima da inflação oficial. Enfim, é um cenário de preocupação, sobretudo para 2015. Teremos um ano difícil de sacrifício, senador? Olha, sempre é importante nós pensarmos em quais as medidas, inclusive de austeridade, tudo, de simplificação do sistema tributário para que venhamos a ter um melhor desempenho da economia. Mas cabe ressaltar que, ainda que a inflação esteja ligeiramente 2 pontos percentuais acima do 0,61, que é a meta, o 4% é o centro da meta, 6,5% seria o máximo. Então, ultrapassou um pouquinho nesses últimos meses, 0,51%, mas ainda assim trata-se de uma inflação bem menor do que quando o governo Fernando Henrique Cardoso, com 12 e poucos por cento, deixou o governo. Então, se pensarmos nos 8 anos do governo Lula e nos 4 anos da presidenta Dilma, em geral, a inflação esteve sempre atendendo às metas do Conselho Monetário Nacional. Por outro lado, a economia teve diversos pontos muito importantes. Nestes 12 anos de governo, houve a criação de 21 milhões de empregos formais, dos quais 5 milhões no governo da presidenta Dilma. Também, se em 1996 estávamos com uma taxa, coeficiente Gini de desigualdade da ordem de 0,601, que nos colocava em terceiro lugar dentre os mais desiguais países do mundo, no final do governo Fernando Henrique já estava baixando um pouco, inclusive com os programas sociais que estavam começando e se desenvolvendo de maneira muito interessante, mas estávamos ainda com 0,59, 58 e gradualmente todos os anos, não tanto nos últimos 2 anos, mas foi diminuindo a taxa o coeficiente Gini de desigualdade, assim como a diminuição significativa da pobreza extrema no Brasil, e 36 milhões de pessoas foram para acima da linha de pobreza extrema. Então, esses são méritos muito importantes. É necessário se realizar, sim, uma reforma tributária. Para isso, eu acho muito importante que tenhamos como princípios e diretrizes que, sempre que haja um imposto ou uma taxa, é preciso que a população conheça muito bem o que é que vai ser feito com os recursos daquele imposto, daquela taxa. Esse é um dos princípios que eu, por exemplo, aprendi em Economics for a Civilized Society, do professor Paul Davidson e seu filho Greg Davidson, que dizem que se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos pensar, dentre outras coisas, que na hora de termos tributos, a população precisa saber muito bem qual o benefício que decorrerá daquela taxa, isso para todo o conjunto do sistema tributário. Alguns dizem a taxa de impostos sobre o PIB no Brasil está alta, mas podemos levar em consideração que nos países escandinavos, por exemplo, ela é bem mais alta do que no Brasil, mas a população conhece muito bem os benefícios que são realizados com aqueles impostos, e então os serviços de educação, de saúde, do transporte público e assim por diante são aceitos como benefícios muito importantes que constituem a contrapartida daquela arrecadação de impostos até relativamente alta, mas bem aceita.
e lá, inclusive, os coeficientes de desigualdade, os coeficientes de Gini dos países escandinavos são bem mais baixos do que, por exemplo, o nosso. Nós ainda estamos em 16º país com maior desigualdade no mundo. Até em função da concentração de renda no Brasil, que é excessiva. Eu gostaria de ouvir agora, senador, o professor Fernando de Maria. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, senador. Seja bem-vindo. Senador, sempre se falou que a questão da desigualdade social, que é um problema sério, que ainda existe, mas houve, sem sombra de dúvida, uma mudança ao longo dos últimos anos, né, em relação a essa desigualdade, né? As pessoas que não consumiam passaram a ter essa possibilidade de consumo. E sempre se pensou que havia uma relação direta dessa desigualdade social em relação à questão da violência e da segurança. Eu estou de pleno acordo. Mas hoje se percebe que houve essa diminuição dessa diferença social, ainda que exista muito elevada, mas ao contrário disso, infelizmente, o item segurança é um dos que mais preocupa qualquer pesquisa que seja feita. Hoje, saúde e segurança, que era algo que não se pensava até os anos 90, até o início desse século, mais ou menos, né? Por que isso, senador? O que está acontecendo com essa explosão, essa preocupação, né? Se há uma relação ou não há uma relação direta com essa questão do desenvolvimento econômico e a violência? Eu gostaria de lembrar aqui um ensinamento de 1516 de Thomas More, no livro Utopia, tão interessante, que é tão lido hoje. Em 2016, na Universidade Católica de Louvain, se comemorará, e eu até estou convidado, os 500 anos de Utopia de Thomas More. E no primeiro livro de Utopia, há um diálogo a respeito da pena de morte, que então instituída na Inglaterra, no início do século XVI, não havia diminuído os assaltos, os roubos, os assassinatos, a criminalidade violenta. E eis que o Rafael Itlodeu, um viajante português que tinha até estado no Brasil, Fernando de Noronha e tal, segundo o historiador Eduardo Bueno, fala para o cardeal arcebispo sobre o tema. Muito mais eficaz do que infligir esses castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E aí está, por exemplo, um dos fundamentos da proposição da garantia de uma renda, inclusive para todos. Sim, o programa Bolsa Família tem contribuído para diminuir a desigualdade, e hoje há 14 milhões de famílias das 19 milhões e 300 mil que poderiam, hoje 73,4% das famílias poderiam, quer dizer, estão inscritas dentre aquelas que poderiam estar inscritas, mas ainda faltaria muito. Eu acho que faz-se necessário tanto a garantia de uma renda como também a educação do melhor nível. É isso porque eu tenho defendido muito como um dos meios de diminuir a criminalidade é que nós venhamos a avançar mais aceleradamente no ensino em tempo integral para todas as crianças, jovens, adolescentes, para que eles, além de ter o tempo de ensino das matérias curriculares, como aqui na Universidade de Santa Cecília, mas em todas, além do português, matemática, história, geografia, daí eles têm o tempo também dedicado às atividades culturais e também esportivas, claro, e todas aquelas que vão complementar, mas ocupar o tempo do jovem de uma maneira construtiva para ele, de formas socioeducativas que elevem e transformem a pessoa ao invés de estar no caminho, digamos, da criminalidade. Senador, a propósito, educação de fato é a única saída. E nesse sentido, a presidente Dilma tem dito que educação será a grande prioridade no eventual segundo mandato. Sim. Ela tem dito isso nessa fase, nesta campanha. Muito bem, apesar disso, senador, nós temos problemas sérios no setor de educação e todos os educadores reconhecem que a educação no Brasil, a educação pública no Brasil, não tem o patamar desejado por todos nós. Nós temos, inclusive, um déficit no país de 300 mil professores.
professores de língua portuguesa, de matemática, de história, de física, enfim. Nós temos alunos no Brasil, crianças no Brasil, jovens no Brasil, que não têm aula de matemática, que não têm aula de língua portuguesa. Como é que se pode resolver um problema tão urgente, tão dramático como esse, Sandro? Olha, quando a presidenta Dilma orientou e propôs ao Congresso Nacional, que aceitou que os recursos do pré-sal, que começarão a vir felizmente para o Brasil nesses próximos anos, e diz que 75% dos recursos do pré-sal provenientes dos royalties decorrentes da exploração do petróleo passarão a ser destinados à educação, 25% para a saúde. Acredito que aí está um passo fundamental e naquilo que a presidenta Dilma tanto acredita. Eu tenho ouvido também os seus pronunciamentos, onde ela ressalta que, efetivamente, para fazer com que haja boas oportunidades para todos na sociedade brasileira, o primeiro ponto é exatamente melhorar a educação. E se houve governos que, mais do que em qualquer outra época da história, aumentaram as oportunidades de educação, desde as creches até ensino de primeiro grau, de segundo grau, primeiro e segundo ciclo, e inclusive do ensino universitário, com oportunidades muito mais abertas. Olha, eu ontem fui fazer uma palestra na Universidade Mackenzie, que costumava ser uma universidade assim muito frequentada por aqueles que tinham maior poder socioeconômico. E é interessante, na faculdade, convidou-me o Centro Acadêmico João Mendes. A presidenta Tamires, que mora em Guaianazes, é a primeira moça negra a presidir o Centro Acadêmico João Mendes Júnior. E daí eu observei, ao falar para mais de 200 estudantes, que havia alguns moradores, ela de Guaianazes, havia 2 moradores que se identificaram, estudantes, ao fazer perguntas. Eu moro em Capão Redondo. A outra moça também falou. E outras moças e moços eram afrodescendentes, ou seja, e eles me disseram, olha, ao contar a história deles, nós viemos aqui sendo alunos do ProUni, como deve ter aqui na Universidade de Santa Cecília. Claro, então, e isso é algo que aconteceu nestes anos recentes dos esforços inclusive do, então, ex-ministro da Educação, hoje prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi quem muito acreditou na abertura dessas possibilidades, inclusive em cooperação com as universidades privadas, como a Santa Cecília, porque o financiamento do ProUni se dá como uma contrapartida de diminuição de impostos, desde que se abra estas oportunidades. Então, algo que eu considero muito saudável. Na mesma linha, tem havido um aumento significativo do Pronatec. A presidenta Dilma salientou que até o final deste ano serão 15 milhões de formandos e mais ainda para o próximo período. Então, a formação técnico-profissional que complementa a formação do ensino médio, acho que é muito importante. Senador, eu peço a sua licença, professor Fernando, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Ortopedista, urologista, gastroenterologista, obstetra, ginecologista, neurologista, cardiologista, pediatra, oftalmo, dermatologista. O Padilha vai fazer mais médicos especialistas. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer o senador da República, Eduardo Matarazzo Suplicy, do PT, Partido dos Trabalhadores e candidato à reeleição em 5 de outubro. Também participa do programa de hoje o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, que tem uma pergunta agora para o senador. Fernando, por favor. Senador, dentro desse no Senado, o senhor tem contato com os mais variados senadores, obviamente, também deputados, e assim, dentro desse cenário, aí retoma a questão da educação, e a gente vai falar também um pouco dessa questão da segurança pública, né? E se discute muito, especialmente num período como agora, a questão da redução da maioridade penal, né? Eu queria saber da sua opinião, como que o senhor vê dentro desse cenário? O senhor acha que há um risco mesmo, assim, porque há um clamor, essencialmente quando acontece tragédias envolvendo obviamente menores, e isso há um clamor popular, a necessidade, vão para a televisão, vários parlamentares, não, temos que reduzir, tem vários projetos, né, nesse sentido. O que o senhor acha, isso, da sua opinião especificamente, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? Não. Eu acho que é importante, sobretudo, nós provermos a melhor educação possível para todos os adolescentes, e também a garantia de uma renda como um direito universal para todo e qualquer cidadão, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, que já é lei no Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou uma lei nesse sentido, só que diz a lei será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. E eu acho que no caso de uma pessoa ter aos 16, 17, 18 anos, cometido um delito grave, um assassinato, um estupro, e for reincidente e tudo, eu acho que aí o que é preciso são as medidas de formação socioeconômica. Eu acho que é preciso melhorar muito mais, por exemplo, os procedimentos da antiga FEBEM e hoje da Fundação Casa, para que essas pessoas tenham as oportunidades efetivas de se transformarem. Eu acredito que o ser humano pode ser transformado em que pese todas as condições que às vezes os levaram a cometer tais delitos. Queria relatar aqui, certo dia, quando era agosto de 2003, saiu de visita à unidade de assistência inicial da FEBEM a senhora responsável pelos direitos da ONU, e dizendo, é horrível, é horrível, é horrível. E eu fui até lá, no Brás, e perguntei à diretora, será que eu posso conversar com os jovens que estão aí presos? Ela falou, pois não. E eu, então, tive um diálogo de 1h30 com eles sobre o que era a renda básica de cidadania, e eu disse a eles que eu estava certo de que se já estivesse em vigência, muito provavelmente eles não teriam cometido os delitos que os faziam estar lá presos. Para ilustrar, inclusive, eu primeiro relembrei de quando há 60 e tantos anos atrás, o presidente Lula veio lá de Garanhuns, Caetés, num pau de arara, aquele caminhão que os trazia até chegar aqui onde seu pai estava, em Vicente de Carvalho. E naquela época foi quando Luiz Gonzaga certo dia ouviu uma canção tão bonita no rádio Borborema, no interior da Paraíba, foi até Assaré, conversou com o Patativa, você não quer me vender essa canção? Aí eu não posso, porque para mim as canções são tão preciosas, mas se você quiser cantar eu vou ficar honrado. E ele passou a cantar Triste Partida, que o presidente Lula considera das mais belas do cancioneiro popular brasileiro. Eu ouvi lacrimejar quando as crianças de Recife, num coral,
na homenagem a Josué de Castro pelos seus 100 anos, cantaram. E esta canção diz versos tais como: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, meu Deus, faz pena o nortista tão forte e tão bravo, viver como escravo no norte ou no sul. Ah, mas isso faz 60 anos, o Brasil progrediu, melhorou tanto. Como é que os jovens hoje, das grandes periferias, sentem o seu grau de liberdade? Eu falei disso para eles e eu tinha notado que ao passar no dormitório, havia lá 150 leitos para 500 jovens de 14 a 20 anos e dormiam 3 e poucos por leito. E alguns deles tinham aparelhos de som, eu reparei, estavam ouvindo os Racionais MCs como Homem na Estrada. Então, para ilustrar o meu ponto de vista, eu cantei para eles o Homem na Estrada, que está 7, 8 minutos, está aqui no meu livro. Eles sabiam decor, cantaram comigo, eu fiquei impressionado. E quando eu disse a eles que se já estivesse vigente a renda básica de cidadania, muito provavelmente eles não teriam cometido aqueles crimes que os faziam estar lá presos, eles me deram razão e disseram: quando é que vai acontecer? E ainda gostaram tanto que pediram que eu levasse ali o Mano Brown. Eu voltei com ele na semana seguinte, daí no auditório repleto com os 500 jovens em cima da mesa, no chão, onde fosse. Eles pediram e o Mano Brown cantou para eles 6 músicas, sabe? Então, eu quero lhe dizer, eu acredito muito para diminuir a criminalidade, sim, na instituição da renda básica da cidadania, no ensino tempo integral e em oportunidades socioeducativas. E se for para aumentar o tempo em que eles vão se recuperar, então eu aí prefiro a pena alternativa. Digamos, aquele jovem que tem uma propensão, se ele até aprendeu lá na Fundação Casa a estudar bem e, quem sabe, até lecionar pessoas a se alfabetizarem ou aprender história, geografia, daí ele pode ensinar por um tempo. Se ele sabe construção civil, ele vai poder construir uma escola, um hospital junto com outros. Se ele souber ser enfermeiro, ele poderá prestar serviço de enfermagem por um tempo, até que se recupere bem, num pronto-socorro de um hospital e assim por diante. Eu prefiro, agora, eu acredito na transformação do ser humano. Acho que todos nós podemos melhorar sempre. Sem dúvida. Senador, a propósito, na esteira dessa discussão, a renda básica de cidadania. É uma lei de sua autoria que prevê uma renda para todos os cidadãos brasileiros, pobres ou ricos, empregados ou desempregados, até estrangeiros, não é isso? O senhor escreveu um livro a respeito disso, é uma lei desde 2004, né? Sim, foi sancionada e agora, aprovada no Congresso por todos os partidos, no Senado e na Câmara. Sem dúvida. Agora, de que maneira, senador, essa lei, essa renda adicional a cada um dos brasileiros, ela pode ser viabilizada com um orçamento tão limitado como nós temos, com tantas dificuldades, enfim, até para o custeio da máquina pública? Eu tenho sugerido à presidenta Dilma, e escrevi uma carta para ela, sugerindo que ela, levando em conta a lei, forme um grupo de trabalho com os maiores especialistas em combate à pobreza, a transferência de renda, todo o estudo do Bolsa Família, que tantos méritos teve, para que ela pense na melhor forma de se instituir a renda básica de cidadania por etapas e, ao mesmo tempo, se pense na melhor forma de financiamento do mesmo. O princípio é, de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num município como Santos, num estado como São Paulo, num país como o Brasil, sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que a todos pertencerá. Em 1795, o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, Thomas Paine, em Justiça Agrária, que o senhor vai ver aqui reproduzido em
em 20 páginas, Renda de Cidadania, a saída pela porta, ele observa que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não observara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de 220 e poucos anos atrás. Mas ele... Por quê? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse, sim, devesse receber o direito ao seu trabalho e na sua propriedade, mas deveria separar uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta que ele ressalta para todos os países, tanto um capital básico quanto uma renda básica, que a ninguém deveria ser negado como um direito inalienável de todos participarem da riqueza da nação. Os senhores já estiveram num lugar do mundo onde existe isto? Eu sugiro que o senhor possa até formar uma comissão de jornalistas e professores e irem até este lugar. Eu posso relatar como é. Eu estive lá por 7 dias e funciona muito bem. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas aqui no Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da população ainda era pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois, este prefeito Jay Hammond se tornou, era republicano, governador do estado do Alasca. E o Alasca, tal como nós, recentemente, na camada pré-sal do fundo do Oceano Atlântico, eles encontraram na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, enorme reserva petrolífera. Então, disse Jay Hammond, em 1976, aos seus 300 mil cidadãos, hoje são 700 mil e poucos: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Porque o petróleo e outros recursos naturais não são renováveis. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para um fundo que pertencerá a todos. Quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos em US Bond, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais. Você pode ver no site do Alaska Permanent Fund, ações de 96 empresas rentáveis do Brasil, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Empreendimentos imobiliários, o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 52 bilhões de dólares hoje. Então, suponhamos que os senhores estivessem vivendo no Alasca entre 1º de janeiro e 31 de março, o senhor teria escrito uma página só, um application form. Sou Francisco La Scala, trabalho aqui na TV da Universidade de Santa Cecília, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado, é igual para todos. Preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. Resido em tal endereço. Se viajei no ano passado, foi por tal e qual motivo, fui verificar se o que o senador Suplicy contou funciona mesmo. Agora já está valendo aqui em Santos, então, mas eu agora estou residindo no meu endereço mesmo. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Quem assim procedeu desde o início dos anos 80 foi recebendo 300, 400, 500 e pouco. Em 2008, o ano que o preço do petróleo foi lá para cima, foi o maior dividendo pago até hoje, $3.269.
numa família, pai, mãe, 3 crianças, $16.300 aproximadamente, como um direito de todos partilharem da riqueza da nação. Qual foi a consequência? Alasca, em 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, coeficiente de desigualdade dos Estados Unidos 0,47, do Distrito de Colômbia, maior desigualdade 0,533, maior que a nossa atualmente, e no Alasca 0,40. E hoje é considerado suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Até para Sarah Palin, aquela que era do Tea Party, que foi a vice de John McCain, foi no último ano de governo dela estadual que o Alasca pagou o maior dividendo até hoje. O senhor pode ver aí no meu livro, tem publicados 3 livros que falam do Alasca como um exemplo para todos os países do mundo caminharem na mesma direção. Está aí um belo exemplo de distribuição de renda, que deveria ser seguido. Nós vamos, senador, para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vocês podem ter certeza, você é um senador presente, próximo das pessoas. Vou fiscalizar tudo de perto, cada centavo. Vou trabalhar acima dos partidos e a favor dos brasileiros de São Paulo. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Valeu a torcida. A Briosa está classificada em primeiro lugar para a fase decisiva. Neste domingo, Portuguesa Santista e Esporte Clube Barretos, no estádio Urico Mursa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Saúde é prioridade. Vou construir 52 novos AMEs. Enquanto eles não ficarem prontos, todos os outros vão funcionar um turno a mais, das 7 à meia-noite. Existe um outro caminho. SCAF Governador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o senador da República, Eduardo Matarazzo Suplicy, do PT, Partido dos Trabalhadores, e que é candidato à reeleição em 5 de outubro. Também participa do programa o colega jornalista, professor Fernando de Maria, professor da Universidade Santa Cecília. Neste bloco, senador, eu gostaria de começar conversando sobre saúde, que é a maior preocupação da população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas. A presidente Dilma admitiu recentemente, em entrevista à imprensa, entrevista no Jornal Nacional, melhor dizendo, da TV Globo, que admitiu que a saúde pública no Brasil não é minimamente razoável. Diante disso, diante dessa constatação, desse diagnóstico feito pela própria presidente da República, senador, de que maneira, o que se pode, senador, fazer no sentido de se melhorar a saúde pública no Brasil? Mais recursos, mais gestão, seriedade na administração, enfim. Bem, é preciso assinalar que até o final do governo Fernando Henrique Cardoso, o início do governo do presidente Lula,
e até por iniciativa muito forte do ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, nós tínhamos a CPMF destinada, sobretudo, para recursos para a saúde. E em 2003 houve quase que uma reversão de posições ali, mas a oposição derrubou a CPMF, que fez com que tivesse o governo do presidente Lula e a presidenta Dilma, naquela oportunidade, eram 40 bilhões a menos. Então precisou-se achar novas fontes de recursos para a saúde. Dentre as fontes de recursos agora previstas estão os 25% do pré-sal, que vão para a saúde, ao lado dos 75% para a educação. Então, e o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tem se preocupado e aumentado os recursos que têm ido para a saúde e também tomado medidas para melhorar. Uma das principais foi aquela que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tomou em consonância com a presidenta Dilma Rousseff de realizar o programa Mais Médicos, porque cerca de 50 milhões de brasileiros não estavam com o devido atendimento de médicos, então foi necessário trazer para o Brasil um número, acho que da ordem de 12 mil médicos, inclusive muitos cubanos, mas também da Espanha, de Portugal e outros lugares, que passaram a preencher as necessidades. E é interessante que, se no primeiro momento até alguns médicos, colegas de Alexandre Padilha, fizeram críticas, hoje se reconhece, inclusive pelos depoimentos de pessoas. Eu acredito que aqui na Baixada Santista, porque em muitos lugares onde eu tenho visitado e conversado às vezes com médicos cubanos e com as pessoas que passaram a ser atendidas por eles, a população está muito agradecida, porque ali onde não havia médicos para dar aqueles atendimentos, às vezes para ver problemas de saúde do cotidiano de todos nós, passaram a ter o devido atendimento. Ou seja, a presidenta Dilma está realizando um esforço muito considerável para fazer com que o atendimento de saúde esteja de acordo com os princípios da Constituição, onde se está dito que o Sistema Único de Saúde deve prover, em igualdade de condições, o bom atendimento a todos os brasileiros. A universalização do atendimento. Exato. Fernando e Maria. Senadora, puxando agora mais o aspecto eleitoral, até porque estamos nos aproximando aí do próxima semana, talvez essa seja a sua disputa ao Senado mais acirrada que o senhor já tenha passado, né, ao longo desde o seu início na trajetória no Senado especificamente, né? E no estado de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores tem índices de popularidade muito baixos, tanto é que o próprio candidato ao governo do estado, que o senhor citou agora há pouco, Alexandre Padilha, aparece em todas as pesquisas com índice em terceiro lugar, né? A própria presidente Dilma Rousseff aqui em São Paulo, ela também, que é o maior colégio eleitoral, ela também não pontua tão bem como acontece no resto do país, especificamente no Nordeste. O senhor teme que o impacto de São Paulo, essa certa rejeição ao Partido dos Trabalhadores por parte do eleitor paulista de forma geral, né, isso prejudique também o senhor para o Senado, a sua candidatura para o Senado? Bom, primeiro eu gostaria de relembrar que as disputas anteriores foram também difíceis. Em 1990 surgiu como primeiro favorito André Franco Montoro, que havia sido governador de estado e senador. Até um amigo meu, que eu tenho maior respeito, tivemos diálogos muito interessantes, mas havia também Ferreira Neto, que tinha apoiado Fernando Collor de Mello e estava com todo o apoio, e na reta final ultrapassou Franco Montoro. Tinha Guilherme Afif Domingues, João Cunha, Francisco Rossi, e tinha 10 candidatos. E até, diferentemente desta oportunidade, naquele tempo eu fiz debates com todos. Aliás, essa é a primeira vez que os adversários estão preferindo não debater comigo. Eu gostaria até que aqui estivesse José Serra, Kassab e os demais. Mas, já que não vem, pelo menos aqui a TV da Universidade de Anchieta está proporcionando igualdade de condições para com o principal adversário,
ao me entrevistar. Mas na segunda foi com o Oscar, muito simpático, campeão mundial de basquete brasileiro, e teve uma boa votação. Na terceira, o Guilherme Afif Domingues teve também uma ótima votação, mas eu tive 48%, ele teve 43% dos votos, e eu fui 30%, 43% e 48% dos votos. Agora, quem sabe, atinge ainda mais. Então, eu estou bastante otimista e acho que respeito os meus adversários, tenho procurado, vocês podem observar no meu horário político, eu prefiro dedicar todo o tempo para os aspectos positivos do que eu posso apresentar, ao invés de ficar criticando os adversários. Isso eu sempre assim procedi. Senador, o senhor falou no início do programa a respeito de reforma tributária. Eu gostaria de ouvi-lo agora sobre reforma política. Fala-se muito em reforma política no Brasil, a cada ano, a cada eleição. Há alguma possibilidade, com base na sua experiência de tantos anos no Senado da República, de um novo Congresso cuidar e avançar em termos da reforma política? Acredito que sim, mas é necessário se transformar um pouco a composição do Congresso Nacional. A experiência que tive ainda neste primeiro semestre desse ano, eu, por exemplo, dei o parecer favorável à proposta do senador Jorge Viana para proibir a contribuição de pessoas jurídicas, ou seja, das empresas. Dei parecer favorável e, consoante a proposição do Movimento por Eleições Limpas e Combate à Corrupção, também propus que houvesse a limitação de pessoas físicas até R$ 1.700 de contribuição por pleito. Este ano temos 5 pleitos, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Cada pessoa poderia contribuir com R$ 1.700 para cada um desses pleitos. Eu achei que isso seria de bom senso, mas não conseguimos a aprovação na própria Comissão de Constituição e Justiça e mesmo no plenário. Outro ponto importante que eu defendo é que haja maior financiamento público, isto é, eu acho que é razoável ter a contribuição de pessoa física limitada, a contribuição de pessoa jurídica deve ser substituída por maior importância do financiamento público. Hoje já tem, mas é parcial. Mas o que eu acho muito importante, e apresentei projetos também nesta direção, é que haja em tempo real, na página eletrônica de cada partido, coligação e candidato, a prestação de informações sobre todas as contribuições feitas, assim como a natureza da despesa realizada. Em 2006, isso foi o meu procedimento. Na véspera da eleição, todos poderiam saber quais foi a natureza das contribuições que eu obtive, e assim como a natureza de gastos. E no dia 4 de outubro, tudo aquilo que eu tiver recebido de contribuições estarão disponíveis na minha página eletrônica, seja de pessoa jurídica, de pessoa física. Segunda-feira da semana passada, realizei com a contribuição de amigos num jantar. As pessoas poderiam contribuir 100, 200, 500 ou R$1.000, e todas estas contribuições estarão na página eletrônica. Sim. Eu acho que essa transparência é muito importante. Claro. Fernando. Senador, também, o senhor sabe que no Senado, que o senhor está muitas vezes o eleitor, ele vota no senador, mas depois ele descobre que quem toma posse efetivamente é o suplente dele, no caso. Sobre isso, eu é comum. Eu tenho uma comum proposta. No cenário, que é muito comum. A proposta que eu apresentei desde o primeiro ano de meu mandato, mas eu tenho insistido, é que, mas não consegui até agora aprovar, é que quando haja a eleição do titular, cada partido ou coligação apresente também até 2, 3 ou 4 nomes, e será o eleitor que, além de escolher o titular, votará em qual o primeiro suplente e qual o segundo suplente. Essa é a proposta que eu tenho. Hoje temos 18 senadores suplentes dos 81. Eu acho que deveríamos ter no Senado apenas aqueles legitimamente consagrados pela eleição do voto popular. Sem dúvida, até pela importância do Senado da República. Senadora, já estamos aproximando do final do programa. E a questão do voto distrital?
voto distrital é muito discutido. O senhor acredita que nós tenhamos avanços nisso? Eu acho que pode haver, mas eu acredito que deveria então haver o voto distrital misto. Por quê? Vamos pegar algumas figuras políticas da história brasileira já falecidos, mas que nós sabemos muito bem. Aqui de Santos, por exemplo, Mário Covas, ou Ulisses Guimarães, ou Teotônio Vilela, ou pessoas que, ao chegarem, depois de anos de vida pública, e foram eleitos para o Congresso, eles representavam muito mais do que o seu próprio distrito. Claro. E eram pessoas com objetivos, valores que eram apoiados em todo o seu estado, pelo menos. Levando em conta esta consideração, eu prefiro que haja o voto distrital misto. Uma lista e, ao mesmo tempo, exato. Então, minha opinião. Essa seria... Agora, eu agradeceria se o senhor puder me dar a oportunidade de fazer algo que acho que é muito 30 segundos, por favor, que nós estamos no limite do programa, senador. Bem, eu me refiro à questão da busca ativa que a presidenta Dilma conclamou a todos os governos estaduais, municipais, entidades da sociedade civil, a informar. Se nós soubermos, nós cidadãos, que alguma pessoa tem direito ao programa Bolsa Família, porque tem renda até R$150 per capita por mês, e se ainda não estiver inscrito, que vá lá e se inscreva na Secretaria de Desenvolvimento Social do respectivo município. Quero ressaltar, e até já conversei um dia com o prefeito Paulo Barbosa, que no caso de Santos, a busca ativa está relativamente mais avançada, porque no Brasil temos hoje 19.300.000 famílias que poderiam estar inscritas, e destas 14 milhões estão inscritas, cerca de 73%. Em Santos, há 6.241 famílias inscritas no programa Bolsa Família, 7.248 famílias no cadastro único que poderiam estar qualificadas. Isso significa uma cobertura de 86,10%. É um índice mais alto que os 73% do Brasil e mais alto que os 63,4% da média paulista. Isso significa um benefício médio para os que recebem R$ 166,00. A transferência em setembro do governo federal para Santos pagar o Bolsa Família, R$ 1.035.449. O potencial de transferência, se 100% for atingido, será de 1.202.000, ou seja, significará um aumento da atividade econômica para Santos, um grande benefício. Sem dúvida nenhuma. Senador, temos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Muito obrigado, senador, pela sua presença aqui no Jornal em Foque, pela Santa Cecília TV. Obrigado, Fernando e Maria. Chico. E nós estaremos de volta na segunda-feira, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.